Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente no conflito da Ucrânia. E hoje temos que falar sobre diferentes avanços em distintos pontos da frente, de maneira bastante inesperada. Há várias coisas que precisamos comentar sobre a frente de Zaporizhzhia. Também vamos falar sobre os últimos avanços por parte do exército russo na região de Sumy. E, finalmente, vamos encerrar com algumas informações sobre o que pode ser esta resposta russa aos ataques ucranianos contra os diferentes bombardeiros estratégicos que foram atingidos há uma semana. Mas, antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, acompanhem este canal regularmente se vocês gostam do conteúdo e, se ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim e para este canal. Não vamos perder mais tempo e comecemos com o vídeo de hoje. Temos que ir até Zaporizhzhia, onde o exército russo conseguiu avançar em 2 pontos. Esta informação foi reportada por Zach Maps e, em primeiro lugar, em direção a Oryhiv. Bem, Oryhiv, caso o nome desta localidade soe familiar para vocês, é um povoado bastante importante para a Ucrânia, porque funcionava como uma espécie de ponto logístico. Era um ponto fundamental para todos os ataques ucranianos em direção a Robotyne. Robotyne foi, uma batalha que já vai completar 2 anos e que foi muito importante para toda aquela ofensiva ucraniana em direção ao sul, em direção a Zaporizhzhia. Em Robotyne, aconteceram combates muito duros, muito intensos, durante bastante tempo, por um povoado bastante pequeno. Mas, isso já é outro assunto. Ao longo do tempo, vimos como os russos recuperaram zonas como a extremidade de Verbov. Depois, recuperaram Robotyne e, de maneira bastante lenta, vêm empurrando novamente contra as posições ucranianas, embora ultimamente praticamente não tenham sido reportados avanços nessa direção. Isso muda um pouco nas últimas horas, porque o exército russo conseguiu avançar e capturar vários quilômetros quadrados nessa direção, em direção à localidade de Novodanilivka. Além disso, o exército russo também conseguiu avançar ou seguir progredindo a partir de um eixo de avanço que comentamos ontem, contra Malinivka. Primeiro, fontes ucranianas como Tiptate começaram a relatar o início de ações ofensivas por parte do exército russo contra essa localidade. Depois, fontes como Zuriak Maps reportaram avanços nessa direção, e nas últimas horas parece que a Rússia voltou a avançar, capturando vários quilômetros quadrados e se aproximando cada vez mais de Malinivka. Também conseguiram capturar completamente a localidade de Vovchinets, que se encontra um pouco mais ao nordeste da localidade de Malinivka. De maneira geral, estamos vendo que os russos... vamos dar um pouco mais de contexto sobre tudo o que está acontecendo por aqui. Já faz muito tempo que circulam rumores de que os russos poderiam lançar uma ofensiva contra Zaporizhzhia. Isso não é nada novo. É um boato que vem desde o ano de 2024, e até o momento isso não se concretizou. Mas é preciso entender que Zaporizhzhia é uma região muito importante para os russos, já que é uma das 4 regiões que eles querem tomar completamente: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Agora, há algumas semanas, Oleksandr Syrskyi, o comandante-em-chefe ucraniano, falou que os russos estavam efetivamente lançando uma ofensiva contra Zaporizhzhia. E o que comentamos aqui, e o que se comentou em todos os lugares, foi: onde? Porque não se estava vendo absolutamente nada relacionado a isso. Ontem, quando falamos sobre Malinivka, comentamos essa situação e dissemos que, embora houvesse um avanço e uma espécie de ofensiva nesse setor, eu acreditava, ou pelo menos na minha opinião, que não se podia falar de uma ofensiva total em Zaporizhzhia, porque simplesmente não era o que estava acontecendo. Mas agora tudo isso na direção de Oryhiv torna as coisas um pouco mais complexas, porque já não estamos vendo apenas um avanço em uma direção, mas agora são 2. Diante disso, há várias coisas importantes. É preciso ver se esses avanços se mantêm. Tudo parece indicar que o de Malinivka é algo mais sustentado, porque foi reportado por fontes ucranianas que estava ocorrendo essa operação ofensiva, e já vemos 2 dias seguidos de avanços. Mas ainda é necessário verificar se o que está acontecendo em Oryhiv é algo sustentado, se é de fato uma ofensiva ou se são apenas ataques posicionais.
Além disso, é preciso ver se vão se abrir novos pontos ou se a ação ofensiva continuará em diferentes locais de Zaporizhzhia. Por enquanto, com tudo isso, ainda não acredito que estejamos vendo uma ofensiva em Zaporizhzhia. Ainda falta para determinar se efetivamente esse será o caso. Dito tudo isso, se houver uma ofensiva contra Zaporizhzhia, não acredito que será uma ofensiva tão grande. Porque, como já comentamos no passado, os russos têm outra prioridade, que é Donetsk, de maneira mais específica, Chassiv Yar, assim como o que está acontecendo em Sumy. A mim me parece que, se os russos começarem a avançar em Zaporizhzhia, será uma situação mais relacionada a tentar desviar a atenção das forças ucranianas do que propriamente capturar muito território nessa região. Mas simplesmente teremos que esperar para ver o que acontece nas próximas horas, nos próximos dias, para determinar exatamente o que está acontecendo por aqui e o que poderá acontecer no futuro. Dito isso, temos que cruzar para o outro lado da frente, até a região de Sumy. Por quê? Os russos avançaram novamente. Nas últimas horas, os russos conseguiram capturar um grande número de posições entre Lipivka e Stepok. Um avanço que, se não estou equivocado, é de mais de 10 quilômetros quadrados. E com isso vemos como, praticamente todos os dias, os russos relatam um novo avanço na região de Sumy, o que não é nenhuma surpresa. Já sabemos que os russos definitivamente estão desenvolvendo uma ofensiva nesse setor. Agora, a dúvida, a pergunta, como já comentamos aqui em várias ocasiões sobre Sumy, não é se há uma ofensiva ou não. Eu acho que, especialmente com o que vimos nas últimas semanas, claramente sim. A dúvida, a pergunta é: qual será a escala dessa ofensiva? Porque estão sendo vistos ataques importantes, mas fala-se que os russos têm dezenas de milhares de tropas perto da fronteira. Então, embora os ataques sejam importantes, acredito que ainda não se chegou a essa escala. Será preciso ver se um novo ponto na linha de frente será aberto ou se essas tropas simplesmente irão se introduzindo lentamente nos ataques que já estão se desenvolvendo. Essas são as duas versões que têm sido comentadas em diferentes lugares. Mas o certo é que os russos continuam avançando, continuam capturando território, e tudo indica que isso vai se manter. Agora, há algo muito interessante que foi reportado por fontes ucranianas como o Deep State UA, que é que, em alguns pontos, os russos já se encontram a 20 quilômetros da cidade de Sumy. E por que isso é tão importante? Porque isso significa que diferentes drones FPV podem começar a atacar a cidade de Sumy, o que muda bastante o panorama desta batalha. Se os drones FPV russos puderem começar a atacar Sumy, isso pode causar estragos bastante importantes nas linhas logísticas e nas rotas de fornecimento ucranianas em direção ao restante da linha de contato, o que já está sendo observado em Sumy. Isso, eventualmente, pode permitir aos russos capturar o restante das posições, já atacando sem tanta resistência, considerando que essas posições defensivas vão se ver debilitadas por aquilo que pode ser uma dificuldade ou uma maior complexidade no momento de levar recursos, de levar suprimentos até todas essas posições. Mas aqui, o caso de Sumy, como temos comentado uma e outra vez, pelo menos na minha opinião e com base no que estou vendo, o objetivo não é a cidade de Sumy. A cidade de Sumy é bastante grande. Assaltá-la seria algo bastante difícil, algo bastante custoso, tanto em termos de recursos materiais, como também de tempo. E não creio que os russos, ou pelo menos, pelo que tenho entendido, não creio que os russos queiram atacar Sumy, a menos que se apresente uma oportunidade boa demais. Como temos dito aqui em várias ocasiões, parece que os russos efetivamente querem criar uma espécie de colchão fronteiriço, o que estão tentando fazer, mas que a prioridade é desviar o foco das tropas ucranianas. Obrigar a Ucrânia a enviar tropas para Sumy, para Zaporizhzhia também, como comentamos anteriormente, em vez de enviar essas tropas para Konstantinivka ou Pokrovsk, os quais parecem ser os objetivos russos mais importantes para este período que parece que será um período marcado por diferentes campanhas. Mas, como sempre neste conflito, nunca se pode descartar nada. Sempre é preciso manter as diferentes opções e variáveis e possibilidades abertas. Mas creio que isso é o que está ocorrendo aqui. E encerrando já com o que é a linha de contato. O certo é que, ao longo do mês de junho, os avanços russos estão muito perto de alcançar os 200 quilômetros quadrados ao longo deste mês,
enquanto que os avanços ucranianos vão estar em torno dos 12 ou 13 quilômetros quadrados, se não me engano. Por que comento tudo isso? Porque isso está em linha com a informação que tem sido publicada em diferentes fontes, que é que ao longo de junho vai haver uma intensificação dos combates e, portanto, avanços. Isso não é nada novo. É algo que vem sendo evidenciado desde o mês de maio, que foi o mês com mais avanços em relação ao território dentro da Ucrânia. Anteriormente, em meses anteriores, tinham sido vistos avanços bastante limitados. Em março, houve avanços mais profundos, mas esses também incorporavam os avanços russos dentro da região de Kursk, o que também não está dentro da Ucrânia, por assim dizer. Mas maio foi um mês de avanços bastante profundos, e tudo indica que em junho se verá o mesmo. E isso vai, como eu estava comentando, em linha com toda essa informação que tem sido comentada em diferentes fontes de que os russos estavam se preparando para uma campanha de verão. E costuma haver campanhas no verão. Estamos vendo, por exemplo, que em 2024 deu-se todo o ataque russo em duas direções principalmente. O ataque russo contra Kharkiv e também o ataque russo contra a zona de Pokrovsk, onde avançaram bastante, embora isso também viesse um pouco de antes. Logo, no final do verão, deu-se o ataque ucraniano contra a região de Kursk. Em 2023, a Ucrânia lançou toda a sua ofensiva, já sabemos disso. Em 2022, os russos atacaram em direção a Severodonetsk e Lysychansk. Então, toda a tendência indicava que efetivamente haveria algum tipo de ataque. E isso, pelo menos na minha opinião, está se materializando principalmente nas zonas de Sumy e de Konstantinivka. E é aí que vão se somando todos esses avanços, especialmente em Sumy, onde, durante o último tempo, o ritmo de avanço russo tem sido de cerca de 15 ou 20 quilômetros quadrados diários. Qual é o meu ponto com tudo isso? Que essa tendência de avanços que se viu durante o mês de maio provavelmente vai se estender ao longo de junho e talvez, ou pelo menos é o que eu imagino que vai ocorrer, também durante o mês de julho. E com isso, passemos já ao que é a informação relacionada ao que pode ser, ou não, essa resposta russa ao que foi o ataque ucraniano do passado, dia 1º de junho, se não me engano, quando a Ucrânia lançou um ataque bastante inesperado e conseguiu atacar um grande número de bombardeiros russos, em um ataque bastante audacioso. E, bom, durante esse tempo, temos visto como os russos têm atacado a Ucrânia com um grande número de drones e um grande número de mísseis. E isso levou à especulação de que essa é a grande resposta russa ao que foi essa operação ucraniana. Isso é o que tem sido comentado em diferentes lugares, mas, segundo meios como a Reuters, a informação nova é que essa efetivamente não foi a resposta russa, e que a resposta russa virá um pouco depois. Não se sabe quando, não se sabe qual vai ser sua extensão em termos de quantos dias pode durar, mas que essa resposta está vindo e que provavelmente será utilizado um grande número de drones e um grande número de mísseis contra território ucraniano. O que tem se visto durante estes últimos dias é que praticamente todos os dias há ataques com um número importante de drones e de mísseis. Então, se efetivamente está sendo preparada uma resposta muito maior, então pode-se esperar que o ataque será muito maior. E, além disso, especula-se sobre quais podem ser os objetivos. E algo que foi comentado neste artigo da Reuters é que os russos poderiam atacar pontos simbólicos, pontos do governo, talvez atacar os diferentes edifícios relacionados à inteligência ucraniana. E isso quebraria um pouco com o que estamos acostumados a ver por parte da Rússia nesse tipo de ataques. Normalmente, vemos que esses edifícios do governo, embora tenham havido diferentes ataques, não parecem ser os objetivos normalmente. Então, ao que quero chegar com tudo isso é que parece que vem algo grande. Parece que vem uma resposta bastante contundente. E, bom, obviamente aqui estaremos comentando toda essa situação caso efetivamente acabe ocorrendo. Mas isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que nos vejamos amanhã.